Então vamos iniciar a aula de fundações de hoje, dando continuidade aí à parte de fundações diretas, né? Parte sapata, continuando aí a parte de dimensionamento, que a gente começou na aula passada aí. Então, inicialmente, a gente vai ver exercícios aí de aplicação dos conceitos aí da aula anterior. Então, temos aí o exercício número 1, dimensionar uma sapata para um pilar de seção retangular, 100 centímetros por 30 centímetros, com uma carga aí de 3.000 quilonewtons, para uma tensão admissível do solo, né, de 300 quilonewtons por metro quadrado. Iniciando a solução, primeiramente a gente tem que determinar a área dessa sapata, né, a área de contato com o solo, onde a área é dado pelo lado maior vezes lado menor, que a gente chama de A minúsculo, B minúsculo, que a gente viu lá, que também é igual à nossa carga. A carga ali no caso é 3.000 quilonewtons, dividido pela tensão admissível do solo. Então a gente vai fazer essa divisão, vai achar uma área aí de 10 metros quadrados. Então lembrando aí que é um pilar com uma carga elevada aí, na faixa aí de 300 toneladas, né? Por isso está dando uma área grande aí. Então com essa área aqui a gente já sabe a área que a gente precisa de contato da sapata com o solo. A gente tem a relação onde diz que A menos B é igual a linha menos B', onde o A é a dimensão maior da sapata, né? B é a dimensão menor, a linha é a dimensão do pilar, né? Dimensão menor do pilar, menos o B', que é a dimensão, a linha é a dimensão maior e o B', a dimensão menor. Então, sendo que a dimensão A' sempre vai estar paralela com a dimensão A da sapata, e a dimensão B' sempre vai estar paralela com a dimensão B da sapata. Então, substituindo aqui no enunciado, a gente tem a dimensão aí da seção do pilar, onde está me dizendo que é 100 por 30. Vou passar para metro aqui. Estou trabalhando com metro quadrado aqui na área, então já vou passar para metro aqui. Então, vai ficar o meu A vai ser 1 metro, e o B' vai ser 0,30 metros. Fazendo a subtração, eu sei que A menos B vai ser igual, então, a 0,7 metros. Eu posso dizer, então, que o meu A é igual, vou passar esse 0,7 para o outro lado da igualdade junto com o B ali, né, que eu tenho A menos B igual a 0,7. Então, eu posso dizer que A é igual a 0,7 mais B. Com isso, eu substituo meu A lá na primeira fórmula aqui que a gente tinha da área, né? Então, minha área eu sei que é 10, então já coloquei aqui. Então, lado maior vezes lado menor. Eu sei que meu lado maior é 0,7 mais B, então vai ficar 0,7 mais B, entre parênteses, que multiplica o B. Vai ser igual a 10 metros quadrados. Vou isolar agora vou isolar não, vou fazer o cálculo aqui da distributiva, né? Passo 10 para o lado da igualdade aqui, deixando tudo igual a zero, vou chegar numa equação de segundo grau aqui. Né? Faço a distributiva, puxo o 10 para cá. Então ficou B ao quadrado mais 0,7B menos 10, igual a zero. Vou determinar pela Bhaskara aí, vou calcular as raízes, vou pegar a raiz positiva, né? Então já resolvi a equação aí, a gente tem, vai chegar no B aqui, 0,7 mais ou menos 636 dividido por 2. Peguei a raiz positiva, 2,83 metros é a dimensão menor da sapata, que é o B ali. Se eu achei o B, agora eu substituo o valor dele lá no meu A, né? Eu sei que o A é 0,7 mais B. Então, eu vou achar o valor do A igual a 3,53. A gente viu na aula passada que os valores
da sapata, das dimensões, tem que ser múltiplos de 5, né? Então observe que o A e o B, eles não estão múltiplos de 5. Então a gente vai arredondar aqui, onde o meu A é 5 e o B de metros. Então a gente vai ficar com a sapata com essas dimensões aqui. Então a dimensão maior, que é a dimensão A, 3,55. Dimensão B, 2,85. Então observem lá meu A' ali, ó, no pilar, né? Está paralelo aqui com o meu A, né? Então é 100 centímetros, está paralelo com o 355 centímetros. E o meu B' está paralelo com o meu B. O meu B' ali está ali 30, né? Centímetros, paralelo com o 285 centímetros. Então, na hora do dimensionamento, sempre atentar para os lados paralelos, né? A linha A e a linha, B e B'. Então, esse exercício 1 está finalizado. Não sei se ficou alguma dúvida aí em alguma passagem aí do cálculo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode. Não sei se o pessoal assistiu a aula anterior, né? Porque aqui é a continuação, né? Então, se não assistiu a aula anterior, daí vai ficar com alguma dúvida nessa questão aqui do A', B', né? Mas é bem tranquilo, né? Então, basicamente, a gente acha a área, faz a relação de A' e B' e depois determina o valor de A e B. Né? E daí faz o desenho aqui da sapata. Então, vamos para o exercício número 2. Então, agora o pilar já não é mais um pilar retangular, né? Ele é um pilar combinado aqui, um L, né? Que pode surgir aí um pilar parede de elevador, um canto do edifício, por exemplo, já vi o pessoal fazer pilar em L para dar mais rigidez. Então, existem situações que podem aparecer pilar dessa forma aqui. Então, projetar uma sapata para o pilar indicado com carga de 3.000 kN, taxa de trabalho, que é a tensão do solo ali, tensão admissível, né? 300 kN por metro quadrado. Então, usei a carga igual da anterior e a tensão admissível também, né? Até para a gente fazer uma comparação assim das dimensões depois. Então aqui, primeiro sempre a gente vai para analisar aqui a forma da seção geométrica. Então, quando ela é um pilar da sapata, mas aqui a gente vai iniciar primeiro determinando. Então lá da resistência dos materiais, lá que a gente viu, né? Então a gente vai achar a coordenada XCG e YCG. O que é o XCG? É o momento estático em relação ao eixo Y dividido pela área total da figura. No caso aqui eu tenho duas figuras, né? Eu vou fechar aqui uma figura, né? Esse retângulo na vertical, base 35 e altura 1,45 e o outro retângulo que eu vou fazer, que é a figura 2, vai ser base 65 e altura 25. Então a gente tem também o YCG, que é o momento estático em relação ao eixo X, dividido pela área total das duas figuras aí. Então aqui eu considerei os eixos passando, o eixo X vai estar passando a parte superior aqui do pilar, e o eixo Y está passando a face esquerda aqui do pilar. Então o eixo Y está aqui e o eixo X está na parte de cima lá. Então a coordenada XCG vai ser então a área da figura 1, que é o 35 vezes 145, né? 35 vezes o 145, que multiplica a distância do centro de gravidade dessa figura até o eixo X, que está lá em cima. Então é do meio aqui desse retângulo até o eixo X, que vai dar, desculpa, eixo Y, né? Nós estamos XCG é momento estático Y, então é em relação ao eixo Y. Então voltando aqui, área da figura, 35
que multiplica 1,45, que multiplica a distância do centro de gravidade desse retângulo aqui em relação ao eixo Y, que está aqui na esquerda. Então, se eu tenho 35, né, a metade de 35 vai ser o 17,5. A gente está fazendo o momento estático. Mais o momento estático da figura 2 aqui, que vai ser a área da figura, 65 vezes o 25, que multiplica a distância do centro de gravidade da figura 2 aqui até o eixo Y, que ele vai dar o 67,5. Que aqui até essa facezinha aqui, né? Ele está no meio, até a face dá 32,5. Daí mais o 35, fecha o 67,5. Dividido pela soma das áreas, né? Então, a soma da figura 1, 35 por 145, mais a figura 2, 25 por 65. Fazendo o cálculo, a gente vai ter o seguinte, né? Vou somar tudo aqui em cima, somar embaixo. Então, no numerador achei 198.500, denominador achei 6.700. Vou fazer a divisão, vai dar um valor um pouco menor aí que 30, vai dar 29,62 centímetros, né? Arredondei para 30 aí, para facilitar aí no cálculo depois. Não vai dar grande relevância em termos de resultado. Então vamos voltar aqui. Então vamos agora para a coordenada y, né? YCG. Então, momento estático em relação ao eixo x. Então a mesma coisa aqui, a área da figura, 35 vezes 145, distância do centro de gravidade da figura até o eixo x. Meu eixo x está na parte de cima aqui, estou considerando a parte superior. Então vai ser metade de 145, que dá 72,5. Mais momento estático em relação ao eixo x da segunda figura. Então vai ser a área da figura, 65 vezes o 25, que multiplica a distância do centro de gravidade da figura até o meu eixo x, que está na parte de cima aqui. Então, no caso aqui tem 25, metade de 25, 12,5. Dividido pela área total, que a gente fez igual lá em cima, né? Então, o numerador ficou, fazendo o cálculo ali, 388.250, dividido pela área total da figura, 6.700. Fazendo a divisão, achei um valor aproximado aí de 58 centímetros. O valor exato dava 58. Alguma dúvida no centro de gravidade? Acho que está tranquilo, né? Só recapitulação aí da matéria, né? Então, determinamos o centro de gravidade da figura aqui, do pilar, né? Então, o que é o meu XCG? Ele vai posicionar 30 centímetros, então ele vai estar um pouco antes aqui, pegando aqui minha referência, está na face esquerda, né? Então, eu vou jogar 30 centímetros para cá, vou achar a posição do meu eixo Y do centro de gravidade, né? Então, observem que ele vai estar dentro do pilar aqui, né? Não vai estar na parte externa, né? Então, ele vai ainda estar dentro. E o XCG, 30 centímetros. Então, pegando a parte superior, vou jogar 30 centímetros. Aqui tem 25, então vai estar um pouquinho aqui. Vai estar nessa região aqui, mais ou menos, onde está a seta do mouse. Então, nesse caso, o centro de gravidade e o centro de carga, que a gente chama, estão coincidindo. Se eu tivesse com meu centro de gravidade fora da área maciça aí do pilar, aí eu teria que calcular o centro de carga, que a gente vai ver mais à frente aí nos próximos exercícios. Então agora a gente vai ter que achar um retângulo circunscrito ao pilar, né, que a gente tem ali, aquele pilar L, né, e tem que estar coincidindo o centro de gravidade. Então eu vou calcular aqui a dimensão A' desse retângulo circunscrito. Esse retângulo circunscrito nada mais é que a parte superior da sapata
Ela é uma sapata retangular, tronco de pirâmide, né? Depois, no final, vou pôr a figura ali. Então, na parte superior do tronco de pirâmide tem um retângulo. E esse retângulo ele vai estar circunscrito ao pilar, né? O pilar vai estar dentro desse retângulo, que é a parte superior do tronco de pirâmide. Então, a gente tem que achar o A' desse retângulo do tronco de pirâmide. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 145, que é a dimensão maior do meu pilar, que seria a dimensão do eixo Y lá, né, que é os 145 centímetros, menos o meu YCG. Vou voltar lá. A gente observa aqui que o meu YCG é 58 centímetros. Eu vou pegar nada mais do que o 145 menos o 58, que é o meu YCG. Vou obter, multiplicar por 2, já vou explicar por que esse 2 ali. Então, aqui fazendo a subtração dá 87, multiplica 2, achei aqui a linha igual 174. O B, B', né, que é a dimensão menor aí desse retângulo que vai circunscrever o meu pilar L ali, vai ser igual a 2, que multiplica 100, que é a dimensão menor ali do pilar L, menos o 30, que é o meu XCG. Então vai ficar 2, aqui dá 70, né? Fica 2 vezes 70, 140. Então aqui tem a imagem aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então meu A' é essa dimensão maior aqui aqui é a sapata, né? E aqui na parte superior eu tenho um tronco de pirâmide aqui, então aqui eu tenho um retângulo. Então eu estou calculando essa face aqui, que é o A', que é a face maior desse retângulo. E aqui é a minha face B'. Então, por que eu fiz o 145 menos 58? Então, observe que aqui está meu centro de gravidade, aqui nesse ponto, né? Eu peguei o 145, que é o comprimento total aqui do pilar, né? Tá aqui. Aonde eu tenho aqui a cota, que é o meu YCG, ó. Pega da face aqui superior do pilar até o centro de gravidade, tá lá, 58. Então, eu fiz essa medida maior do pilar aqui, menos o 58. Sobrou esse 87 aqui. Só que eu tenho que fazer um retângulo. Então, eu tenho que estar com o centro de gravidade desse retângulo coincidindo com o centro de gravidade do pilar. Então, para mim coincidir o centro de gravidade desse retângulo, tem que jogar essa medida 87 para o outro lado. Concordam? Que daí o meu centro de gravidade retângulo também vai estar passando bem no meio do retângulo, que vai estar coincidindo com o centro de gravidade que eu calculei do pilar L. Então ficou 87 para cada lado, por isso que multiplica por 2 aqui. Fica 2 vezes 87, então a medida total 174 centímetros, que é a medida A', que é essa medida maior aqui da face desse retângulo que está no tronco de pirâmide aí da sapata. A mesma coisa eu fiz para o B'. O B', que eu quero saber é essa dimensão aqui da sapata, né, do retângulo aqui. Então eu peguei o quê? Peguei a dimensão 100, que é essa dimensão aqui, do L, né? Esse pedaço aqui, menos o 30, que é o meu XCG. Tá lá o 30, ó. Então ali, a referência dessa face esquerda do pilar, 30 centímetros. Então fiz 100 menos o 30, sobrou 70. Ó, tá até aqui a linha, sobrou esse pedaço aqui. Para coincidir o centro de gravidade desse retângulo com o do meu pilar, eu tenho que jogar 70 para o outro lado, né? Daí ela vai passar bem no meio do retângulo. E coincidindo com o centro de gravidade do pilar que eu tenho ali no exercício, que é um pilar L, né? Então ficou multiplicando por 2, porque 70 vezes 2, né? Fechou 140. Então essa é a lógica aqui que a gente fez para determinar o A', que é a maior dimensão aqui do retângulo, e o B'. Agora ainda falta determinar o A, que é a dimensão maior da sapata, e o B, que é a dimensão maior menor da sapata, que são paralelos, né? Então, B' está aqui, o B está aqui, a linha está aqui, o A está aqui. Então, a primeira parte a gente determinou, que era A' e B'. Com isso,
Agora a gente vai para calcular a área da sapata, né? A área de contato que a sapata tem que ter. Então a área da sapata é A vezes B, ou né, carga do pilar dividido pela tensão admissível do solo. Vai dar 10 metros quadrados, a área total que a sapata tem que ter de contato com o solo. A gente sabe que A menos B tem que ser igual a linha menos B'. Então a gente já calculou a linha e B', né? A gente tem lá então 174, 140. A gente vai utilizar aqui então em metros, né? Passei para metros, ficou 1,74 menos 1,4 metros. Então A menos B é igual a 0,34 metros. Isolando A, eu sei que A então vai ser igual a B mais 0,34. Substituindo aqui na fórmula da área, né? Então meu A está aqui, então B mais 0,34, que multiplica o B, igual a 10, que é a área total que eu tenho que ter da sapata, né? Área de contato. Vou cair novamente numa equação de segundo grau, né? Faço a multiplicação aqui, né? Distributiva, passo 10 para esse lado da igualdade aqui, para o lado esquerdo da igualdade, fiquei com a equação de segundo grau. Vou resolver a equação, vou achar o B, né? A raiz positiva igual a 3 metros. Então, sei que a dimensão B tem que ser igual a 3 metros. Qual que é a dimensão B? Essa dimensão aqui que é a menor dimensão. Substituindo o A, então, vai ser igual a B mais 0,34. Logo, o A vai ser 3,34 metros. Daí a gente faz o arredondamento, né, para múltiplo de 5. Então, A fica igual a 3,35 metros e o B já está múltiplo, né, então ficou 3 metros. Então, aqui tem meu A, 3,335 centímetros, aqui está em centímetros, e o B, 300 centímetros. E observem, né, que então o pilar, né, e a sapata, ali, o centro de gravidade, ficou coincidindo com o centro de carga também. Então, esse é o exercício aí quando a gente tem a situação de pilar que não é retangular, né? É seção tipo L, no caso, né? Não sei se o pessoal tem alguma passagem aí que ficou meia... Falei, estou indo muito rápido, às vezes estou passando ali, o pessoal não entendeu. Então, se tiver alguém com algum questionamento, a Zilma aí que está com o microfone desligado, deixa eu ver aqui no chat aqui. Tranquilo? Sim. Então tá. Todo mundo tá. Então, continuando. Deixa eu ver, surgiu uma pergunta. Se possível, Denilson. Parte do centro de gravidade. A parte do centro de gravidade é aquela questão que a gente viu na resistência 1, acho que foi, né? Que a gente viu com vocês. Né? Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui? Então, na parte do pilar aqui inicial, momento do centro de gravidade, a gente vai ter que pegar o momento estático em relação ao eixo Y e eixo X, né? Então, no caso da coordenada do eixo X, a gente tem o momento estático Y sobre somatório de áreas e momento estático X sobre somatório de áreas, no caso da coordenada YCG. Aqui, para entender o cálculo, só tem que visualizar onde eu coloquei os eixos, né? Então, o eixo X eu coloquei aqui na parte superior, ele está passando aqui, e o eixo Y está passando aqui na face esquerda do pilar. Esse é o nosso eixo referencial. Daí, diante dessa referência, a gente fez o cálculo, né? Então, a área da figura vezes, então, no caso aqui do X, né? XCG, então é a área da figura,
Então, as figuras, como é que eu dividi aqui para calcular? Lembra que a gente tinha que fazer, no caso aí, dividir em duas figuras. Nesse caso, eu teria duas opções. Eu dividiria ela aqui na horizontal, né? Teria um retângulo maior em cima e esse embaixo aqui, menor. Ou faria esse maior aqui na vertical e o menorzinho aqui na parte de cima aqui, esse dente do L, ficaria o outro retângulo, que foi a situação que eu escolhi. Eu optei por fazer o maior na vertical e esse pedaço aqui do L, a outra figura. Daí, aqui no cálculo, né? Então, no XCG, essa primeira parte aqui é a área da figura, né? A área da figura 1, que é essa na vertical. Aqui é a área da figura 2, que é essa pequenininha aqui. Embaixo tá as áreas, soma as duas áreas, a área dessa mais a área dessa. E o que pega aí, que o pessoal às vezes fica com dúvida, é essa distância aqui. Então, no caso do eixo X, a distância é em relação ao eixo Y. Qual que é o meu eixo Y? Eixo Y é esse eixo vertical aqui, que eu coloquei nessa face esquerda aqui. O centro de gravidade desse retângulo está bem no meio dele aqui. Então eu sei que a distância do centro de gravidade até a face esquerda, né? Se eu tenho 35, é metade de 35, tá lá, ó, 17,5. Na figura 2, o meu centro de gravidade está aqui, ó. Se eu traçar duas diagonais aqui, eu vou achar, ele está bem no meio do retângulo, tanto no eixo X quanto no Y. Então eu sei que a distância desse ponto até o meu eixo Y considerado vai ser o que? O 35 mais metade de 65, que é 32,5. E somando, eu vou ter a distância total de 67,5, que é o 32,5 mais o 35. Daí aqui, fazendo o cálculo, achei o valor, né? E no eixo, e na coordenada YCG, eu vou botar o meu referencial daí, é o eixo X. Sempre invertido, né? A X é no Y e Y na X, a referência. Então, a figura 1 está aqui, né? O retângulo na vertical. Então, a distância do centro de gravidade agora é em relação ao eixo X. A área é a mesma, né? Que é a mesma figura ali, figura 1, a área. Agora a distância aqui, ó, se eu tenho a cota total aqui, vai ser 145, né? Daqui até lá no eixo eixo X é 145. Então, consequentemente, metade de 145 é o 72,5. E na figura 2, a minha aqui é 25, né? Então ela está bem no meio, então a distância do centro de gravidade até o eixo X vai ser metade, então está lá 12,5. Então, fazendo aqui a somatória no numerador e no denominador, achei os valores, fiz a divisão e arredondei, né? Então foi geralmente a dúvida, né? Não sei se era o caso aí, mas a dúvida geralmente pega na distância do centro de gravidade em relação aos eixos, né? Não sei se deu para clarear aí a dúvida. A Caroline está perguntando se eu vou enviar os slides. Os slides eu vou deixar na sala virtual, lá no material, lá tem onde tinha o link, né? Depois eu vou postar a aula gravada, né? O link da aula gravada e os slides em PDF, certo? Daí vocês, quem quiser ir lá, baixa, né? Depois também, se quiser assistir novamente a aula, também vai estar gravado lá. Então, continuando aqui, então a gente tinha feito esse do pilar L, né? Não sei se ficou mais alguma dúvida, acho que ficou bem tranquilo aí, né? Tem que passar passo a passo aí. Outra dúvida que pode ficar é nessa situação aqui do A' e B'. Não sei se todo mundo entendeu ali, tranquilo. Que aqui o grande detalhe do exercício é o A' e B'. Se achar o A' e B' tranquilo, daí não. A inércia, né? Normalmente as coordenadas ali, o pessoal já sabe também, então. Depois é só a aplicação aqui do cálculo da sapata, né? Então vamos para
O exercício 3. Então, exercício 3. Projetar uma sapata para os pilares justapostos abaixo com as cargas indicadas. E a taxa de trabalho, que é a tensão admissível no solo ali, 300 quilonewtons por metro quadrado. Então aqui é uma situação onde eu vou ter pilares sobre justapostos, né, que a gente chama. Por que justapostos? Eles são pilares que eles são com carregamentos diferentes, né? Então tem carga chegando diferente em cada pilar aqui, diferentemente daquele L, que era uma carga atuando em todo o pilar ali, que a gente tinha, né? Que era o... Agora a gente tem para cada pilar. Pilar A tem 400 kN de carregamento, o pilar B 600 kN e o pilar C 800 kN. Então é uma situação que pode ocorrer em elevador, por exemplo, né? Dependendo da obra, como dimensionar a estrutura lá, né? O arranjo de carregamentos, pode surgir uma situação dessa. Você pode ter pilar justapostos com cargas distintas. Então, aqui tem as dimensões. Então, aqui a face é 40 centímetros, face menor, né? Dimensão menor aqui no X, e no Y aqui eu tenho 70. Então, nesse caso, o centro de carga não coincide com o centro de gravidade. Então, a expressão aí para o cálculo de centro de carga ela é bem semelhante, né? Ela lembra bem a cálculo ali do centro de gravidade, né? Então, aqui a gente chamava antes lá de XCG, agora é XCC. É a coordenada X do centro de carga. O que é? Agora, em vez de a gente usar a área do pilar, a gente vai usar a carga do pilar vezes a distância do centro de gravidade da figura, né, do pilar ali, até o eixo, no caso aqui, eixo X, né? Somatório de área, somatório de carga, né? Então aqui eu tenho três pilares, né? Vou ter que somar. Então vamos ver ali com os valores como é que fica. Então vamos calcular o centro de carga aí. Então, primeiramente ali, a carga do pilar A, que é 400, e multiplica 20, que é a distância do centro. Vou voltar lá para a gente ver a imagem aqui, mas... Então aqui, ó, nesse caso aqui eu posicionei o eixo X aqui, o eixo Y aqui na face esquerda do pilar. Então a gente está calculando o XCC. Então é a carga do pilar A, meu pilar A aqui é 400, tem 40 aqui nessa dimensão, né? Então a distância do centro de gravidade até o eixo Y, né? Então vai ser 20 centímetros. Então aqui, voltando ao nosso cálculo. Então, carga no pilar A, 20. Distância do centro de gravidade do pilar A até o eixo Y, 20 centímetros. Então ficou 400 vezes 20. Carga do pilar B, 600. Vezes a distância do centro de gravidade do pilar B até o eixo Y, que é aquele pilar B, é esse do meio. Então ele tem 15 centímetros aqui a largura dele, ó. Então o centro de gravidade está aqui, então em relação ao meu eixo Y, que está aqui na esquerda, vai ser metade, né? Então 7,5. E o outro pilar, já vamos fazer aqui olhando a figura, vai ser a carga do pilar C, que é 800 vezes a distância do centro de gravidade até o eixo Y, que vai ser 20 também, né? Esse aqui tem 40, então vai ser 20. Então, lá, 800 vezes 20, dividido pela soma das cargas. Então, as cargas estão aqui, ó, 400, 600 e 800. Estou somando as cargas dos pilares. Fazendo o numerador dividido pelo denominador, né? Vai multiplicar, somar e dividir pela soma aqui.
dá 15,8, então arredondando aí para 16. Então agora a gente vai para o pilar, para a coordenada YCC, né? Então a XCC a gente achou. Então vamos olhar lá na figura daí. Aqui fica melhor na figura. Então da YCC a gente considerou aqui o eixo X na parte superior. Então vai ser carga do pilar A, 400 vezes a distância até o eixo X agora, né? Então, ele está aqui na parte superior, vai ficar o 400 vezes 7,5. Pilar B, 600, 20 mais 15, né? Então, o centro de gravidade está aqui, vai chegar lá, vai ser 20 mais 15, 35. Então, 600 vezes 35 mais 800, que multiplica 35 mais 7,5, 42,5. Então, dividido pela soma das cargas. Vamos voltar lá. XCC, então 400 vezes o 7,5, 600 vezes o 35, que é o que eu falei, e o 800 vezes 62,5. Só deixa eu ver, acho que eu considerei embaixo, só um momentinho aqui. 62,5, tá certo, né? 55 mais, que daí tem esse pedaço aqui, 15, 40, 55 mais a metade. Daí fecha 62,5, tá certo. 800 mais o 62,5 lá, dividido pela soma das cargas. Então, fazendo o cálculo aí, a gente achou coordenada Y, 41 centímetros, arredondando aí. Então, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Retângulo circunscrito ao pilar dado, né? Tem que ter o mesmo centro de gravidade coincidindo com o centro de carga ali, né? Então, agora a gente vai usar o centro de carga como referência para o nosso retângulo circunscrito, que é aquele do tronco de pirâmide lá, né? Então, a linha. Nesse caso aqui, a dimensão YC ali, do centro de carga, ela deu maior que a outra dimensão. Vamos voltar lá, só para... A medida aqui no Y, né, é 70. Então, se eu pegar 41 menos 70, já é o 41. Então, para mim encaixar o retângulo ali, a gente vai ver depois na imagem, né? Só multiplicar o 41 por 2, né? Deu 41, o centro de gravidade do retângulo circunscrito. Por isso que nesse caso aqui a gente já pegou, multiplicou direto aqui no A', né? Ficou 82. No belinha não. No belinha a gente tem ali 16, né? Centímetros, meu XCC. E a dimensão lá maior é 40. Então, 16 é menor que 40. Então, eu tenho que fazer a subtração aqui. Vai ser 16, 40 menos o 16. Vou achar o 24 e daí multiplico por 2. Assim eu faço coincidir o centro de gravidade do retângulo circunscrito com o centro de carga do pilar. Então a gente agora vai para a parte do cálculo da área da sapata, né? A gente calculou A' e B'. Então o cálculo da área da sapata sempre é a carga total do pilar sobre a tensão admissível. Nesse caso, a minha carga total do pilar eu tenho que somar os três, né? Que eles estão próximos ali, né? Então, somo a carga deles, divido pelo 300, acho a área aí de 6 metros quadrados, né? Que é a área de contato que eu vou ter na sapata. A gente já tinha calculado o A' e o B', então só substituir. Eu sei que A menos B vai ser igual a linha menos o B'.
Então, substituindo os valores que a gente encontrou, 0,82 menos 0,48, achei então que A menos B igual a 0,34. Isolando A, sei que A igual a B mais 0,34. Vou substituir na fórmula da área, né? Então, sei que a área é A vezes B igual, tem que ser igual a 6 metros quadrados. Então, meu A substituo ali, ficou B mais 0,34, entre parênteses, que multiplica o B. Tem que ser igual a 6. Fazendo a multiplicação aqui distributiva, passando o 6 para o lado esquerdo da igualdade, cair numa equação de segundo grau aqui. B ao quadrado mais 0,34b menos 6 igual a 0. Resolvendo a equação, achando a raiz positiva, a gente vai achar B igual a 2,29 metros. Então achei a dimensão B. Com a dimensão B, é só achar o valor do A, né? Substituo o B aqui na, na expressão que a gente tinha ali, então ficou A igual 2,29 mais o 0,34. Achei aqui 2,63. A gente tem que fazer o arredondamento. Então, o A vai ficar 2,65, né, 2,65 metros. O B é igual a 2,30 metros. Sempre arredondar para múltiplos de 5. E aqui está a sapata já com as dimensões finais, então, depois do cálculo. Então, aqui, o meu A, 265, meu A', que é o 82, está aqui, ó, 41 mais 41. Meu B', que é o 48. E aqui o meu B, que é o 2,30. Então, o que a gente fez antes ali na hora de determinar o A' e o B' foi coincidir o centro de gravidade do retângulo aqui, do tronco de cone da sapata, com o centro de carga ali, que está ali o CC. Então, observe que o centro de gravidade da sapata, né, ela vai estar coincidindo com o centro de carga do pilar ali, que a gente fez o cálculo anteriormente ali, o A' e B'. Então aqui, ó, por que era aqui estava o 16, ó, lembra que tinha 16, e depois a gente fez a subtração para chegar no 40 lá, né? 40 menos 16 deu 24, né? Porque aqui eu tenho a cota 16, que é a cota do centro de carga. E essa dimensão aqui do pilar aqui é 40, então subtraindo sobrou 24. Multipliquei por 2, né? Para encaixar aqui o retângulo, então ele ficou 48. E aqui no 41, no caso, a minha cota já era menor que 41, então eu já peguei a cota 41 e multipliquei por 2. Então essa é a configuração aí da nossa sapata, né? Não sei se visualizaram aqui essa situação aqui do centro de gravidade com o centro de carga. Esse é o segredo aí da resolução. Daí você tendo a centro de carga com o centro de gravidade da sapata ali coincidindo, a gente não vai ter excentricidade, né? E não vai gerar momento, né? Que pode depois ocasionar algum recalque ali e tal. Sem dúvidas, então vamos para o próximo tipo de dimensionamento. A gente já estava analisando situações ali de sapata isolada. Então a gente também tem situações onde vai ter pilares, né, sapatas para pilares próximos. Então, dependendo do cálculo, projeto que você fizer, na hora de lançar os pilares da estrutura, pode ter situações que os pilares acabem ficando próximos. Então, você tem que ver se não tem a superposição das áreas das sapatas, né? Quando isso ocorre, a gente tem que fazer o que a gente chama aí de sapata associada. Acontece, né? Em obra pequena mesmo, às vezes acontece. Você tem muito pilar, às vezes, né, numa região, e daqui a pouco acaba
ocorrendo aí superposição de sapato. Então se faz uma sapata associada que ela fica mais, vamos dizer assim, econômico até e não tem outro jeito, né? Você vai ter que fazer a sapata associada. Então aqui, quando a proximidade de pilares adjacentes inviabiliza a adoção de sapatas isoladas, devido à superposição de áreas, então a gente deve projetar uma única sapata, chamada de sapata associada. Sendo necessária a introdução de uma viga de interligação dos pilares, viga de rigidez, para que essa trabalhe sob tensão constante. Então aqui a gente vai olhar o dimensionamento da sapata, a gente não vai partir para o dimensionamento nesse exercício agora aí para viga de rigidez, né? A gente está focando agora no dimensionamento do sapato. Depois até a gente pode, vamos ver se dá tempo aí no semestre da gente passar também para essa parte nas próximas aulas. Mas hoje vamos focar na sapata. A área da sapata associada é dada por. Então a sapata associada vai ser somatória das cargas dos pilares dividido pela tensão admissível do solo. Então um princípio semelhante à sapata isolada. Conhecida a área, né, daí a gente vai ter que escolher os valores, né, de A e B. E a gente tem que obedecer algumas prescrições aí. Então, o centro de gravidade da sapata deve coincidir com o centro de carga dos pilares, que foi o que a gente viu até no exercício anterior, né? Então, o centro de gravidade da sapata tem que coincidir com o centro de carga. Onde a coordenada do centro de carga, a gente viu lá anteriormente também, né, que é o XCC e o YCC. As dimensões da sapata associada dependem não só dos balanços, mas também da viga de rigidez. E é difícil prescrever uma regra. No caso específico de sapato com dois pilares de cargas iguais, tem-se uma condição econômica, quando os momentos positivos e negativos na viga de rigidez são iguais. Para tanto, deve-se tomar a distância entre os eixos dos pilares igual a 3 que multiplica A, que é a dimensão maior da sapata, né, dividido por 5. Então, quando você tem pilar com as mesmas cargas, né, eles estão próximos e tem o carregamento igual. Então, não vai gerar momento. Um momento vai anular, uma força vai anular a outra, né? Então, você vai conseguir ter uma situação mais econômica, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver depois um exercício aí nessa situação, onde daí você consegue fazer essa consideração da distância entre eixos, né? Igual a 3A dividido por 5. No caso de sapata associando dois pilares, um dos lados deve ser paralelo ao eixo da viga de rigidez, enquanto o outro lado, sempre que possível, deve ser perpendicular, evitando torção na viga. Então, no mínimo, um lado tem que ser paralelo, né, com o eixo da viga de rigidez. Se o outro não ficar perpendicular, né, o ideal é ficar perpendicular, mas o lado paralelo com o eixo da viga de rigidez tem que ter, para evitar a questão de torção na viga. Então, fazer um exercício aí, numa situação onde a gente tem pilares com carregamento igual. Então, exercício 1 aí. Projetar, né, sapatas para os pilares P1 e P2, sendo a taxa de trabalho do solo 300 kN por metro quadrado, que é a tensão do solo, né? Sabendo aí que o pilar 1 e pilar 2 tem carga de 1.600 kN. Então aqui a gente tem os pilares, né, tem as distâncias entre os eixos dos pilares aqui. Então na horizontal 180 centímetros, na vertical tenho 100 centímetros. Tem a dimensão do, do pilar, né, dos pilares são iguais também, são 20 por 100, né, pilar 1 e pilar 2. E eu tenho a carga que é 1.600 kN em cada pilar. E a tensão do solo 300. Então,
Quando ocorre isso aí, a gente primeiro vai ver se vai haver superposição das áreas das sapatas, né? Então tem que fazer uma verificação, né? Ver se realmente vai precisar fazer sapata associada. Então a gente vai inicialmente ver se dá para fazer, né, como sapata isolada. Então fazendo aqui a gente tem a área, né? Vai ser a carga do pilar dividido pela tensão. Então estou fazendo isolada, estou pegando só a carga de um pilar, né? Não estou somando. Então só peguei 1.600. Fazendo ali, a gente achou 5,33 metros quadrados a área da sapata. Então, A menos B tem que ser igual a linha menos B'. A menos B igual. Então, meu A' lá, que é a dimensão maior do pilar, é 1 metro, né, 100 centímetros. E a dimensão menor do pilar, 20 centímetros, passei para metro, 0,2 metros. Então, ficou A menos B igual a 0,8 metros. Vou isolar o A, né? Achei que A é 0,8 mais B. Eu já substituí aqui na fórmula da área, né? Então ficou 0,8 mais B, que multiplica B, igual a área que a gente precisa ter na sapata, que é 5,33. A gente vai cair novamente aí na equação de segundo grau. Vou determinar a raiz positiva aí. Nesse caso aí, fazendo o cálculo, né? Depois vocês fazem aí, mas vai achar B igual a 1,94 metros, onde o B é a dimensão menor da sapata, né? Lembra lá, sempre o B é menor e o A é maior. Vou achar a dimensão maior da sapata, então, A igual a 0,8 mais 1,94, que é o valor do B, achei A igual a 2,74 metros. Faço o arredondamento, acho a dimensão maior da sapata, ali, que é o A, 2,75 metros, e a dimensão menor, 1,95. Aí eu vou cair numa situação dessa aqui. Então observem, eu jogando as dimensões A e B, há uma região aqui onde tem a superposição de área aí das sapatas. Isso aí pode ocorrer na obra. Então, na hora de dimensionar, fazer o cálculo, né, é importante observar para que não mande para a obra o projeto com uma situação dessa, né? Daí o pedreiro lá não ficar falando aí. Ou faz a gambiarra, né? Junto do jeito que eles acham ali, faz uma sapata sem dimensionar. Então, ocorreu essa situação aqui, então eu não vou conseguir fazer sapata isolada, então vou partir para sapata associada. Então, como eu comentei, ocorre uma superposição das áreas das sapatas, então não seria possível projetar sapata isolada e é necessário que se projete uma sapata associada. Então, ali no enunciado, a gente sabe que as cargas, nesse caso dos pilares, são iguais, e o centro de carga vai estar num ponto equidistante entre os eixos, entre os centros de gravidade dos pilares lá, né? Nesse caso aí que a gente tem carga igual, né? Na próxima aula eu vou passar um com carga diferente, daí a gente já vai ver que não é assim, daí tem que achar o centro de carga. Mas nesse caso aqui, como a gente tem as cargas iguais, a gente tem essa consideração aqui que já facilita o cálculo. Então a gente vai agora para o cálculo da área da sapata associada. Agora sim eu multiplico a carga, né, no caso são dois pilares, multipliquei por 2 aqui. 2 vezes 1.600 dividido por 300. A área deu 10,67, né? Dobrou a área em relação a sapata isolada lá. Então, lá como a gente tinha visto na parte inicial lá das sapatas para pilares próximos, né, tinha a condição lá, que dizia quando as cargas são iguais, né, a distância entre eixo dos pilares é igual a 3 que multiplica A dividido por 5. Então, o meu A ainda não tem, né?
Eu tenho já essa distância aqui, 1,80 e 1 metro, eu vou mostrar ali na figura já. Então, só fazendo aqui, isso aqui na verdade está determinando a distância entre os centros de gravidade dos pilares. Está fazendo por Pitágoras. Né? Então vai ficar. A gente tem um triângulo retângulo lá, né? Que é 1,80. Né? Agora tem que olhar aqui a imagem. Só vamos fazer o cálculo aqui que eu já mostro. Então vou isolar o A, né? Então tiro a raiz disso aqui, o 5 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. Devo achar o A igual a 2,06. Desculpa, A 206. Só que daí aqui a gente tem que passar dividindo. Aqui é só a raiz, né? Depois eu passo dividindo 3. Aqui deu esse valor aqui. Aqui é o B, então, substituindo. Vai ficar 10,67 dividido por 3,43. Onde eu vou achar o valor B, 3,11. Arredondando, então, o A ficou 3,45 e o B 3,15. Aqui na imagem que eu queria falar é o seguinte, esse 1,80 é essa distância horizontal e 1 metro é a distância vertical. O que a gente determinou aqui nessa raiz é a hipotenusa, né? Então, que seria a distância inclinada aqui. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Então, eu tenho aqui, eu sei que é 1,80, aqui eu sei que é 1, eu quero saber essa distância aqui. Então, eu faço por Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa é igual a raiz da soma dos catetos ao quadrado ali. Então, a sapata associada ficou assim, 3,15 e 2,45. Essa é o dimensionamento aí dela. Então, por que que ela ficou... Observe que o pilar tá em 45 aqui, né? Tá com ângulo em relação às faces, né? Porque a gente pegou em relação a esse eixo aqui, que é onde tem o centro de gravidade, que está passando também no centro de gravidade dos pilares. Então, o meu 2,45 e o 3,15 aqui. Deixa eu só fazer uma conferência aqui que tá... Pessoal aí tá com um questionamento, deixa eu ver aqui no chat que tá... Não tem ninguém perguntando, então... 167... Só conferindo aqui os valores aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Só para finalizar aí, né? Esse é o último exercício de hoje, que a aula já está chegando ao final. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, não? Então, essa era a aula de hoje, né? Então, já vimos alguns exercícios de dimensionamento de sapata isolada, sapatas associadas. A próxima aula eu vou fazer um com cargas diferentes nos pilares. E daí vamos dar continuidade aí a dimensionamento em outras situações aí. Tá ok, pessoal? Daí eu vou deixar disponível esse slide aí também na sala virtual. A gravação da aula também, quem quiser ver algum trecho que ficou em dúvida também vai ficar disponível. Então, também ajuda. E depois vou ver se deixo algum exercício complementar para vocês tentarem fazer a resolução também. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Então, uma boa noite aí para vocês, né? E seria isso. O que é, Juscelia? É 2,45. Eu acho que é isso que eu estava olhando ali. Eu vou dar uma olhada nesse valor ali
é o B, né? 3,15 é o A e o 2,45 o B ali, deixa eu ver. Não, é 3,15 o B, tá errada a cota lá só. É 3,45 essa cota aqui tá errada. Tem que corrigir ali. É 3,45 e 3,15, daí tá certo. É um erro só na cota ali, mas o cálculo tá correto. Certo? Então vou deixar para vocês e na próxima semana a gente continua então. Tá bom? Uma boa noite a todo mundo aí.